Olá, está começando mais uma edição do programa Café com Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros, onde toda semana recebemos um parlamentar para saber como está o trabalho do Legislativo em nosso município. Hoje estamos recebendo o vereador Ailton do Village. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação aqui no programa com vocês. Vereador, vamos começar falando sobre o primeiro semestre dessa legislatura, o senhor que voltou, né, à Câmara para o seu segundo mandato. Como o senhor avalia esse primeiro semestre? Um semestre ótimo, com grandes resultados estes, né, que na minha primeira passagem em 2016 a gente teve algumas dificuldades. Primeiro pelo o saudoso prefeito Humberto Souto tá arrumando a casa. Hoje a prefeitura ela já está numa engrenagem boa e nós já tivemos ótimos resultados já dentro da nossa comunidade, né, na região do Grande Village e também na cidade de Montes Claros. Sim. Recentemente o senhor esteve em Brasília, lá no Ministério das Cidades. O senhor foi levar alguma demanda da população? O que aconteceu lá? Isso. Hoje nós temos muitas pessoas que moram de favor, moram de aluguel, né, e que é o programa da Minha Casa Minha Vida, as casinhas populares, os conjuntos habitacionais. Uma vez que nós temos vários grupos, né, totalizando aí quase 4.000 pessoas, né, e que nos pedem, Ailton, o programa, para aqui ainda não teve a construção das casas, então a gente está bem empenhado, foi uma pauta da nossa campanha e que a gente está levando adiante. Essas casinhas vão ser construídas em alguma região da cidade específica? Sim, essas casinhas estão previstas, já aprovadas pela Caixa, no bairro Vitória 2, e próximo ao Jardim Alegre, que é o antigo Facela, né? Quem tem direito a elas? As pessoas que são, né, que têm baixa renda, né, são cadastradas no CadÚnico, né, que passa todas as dificuldades, né, sociais, então que é cadastrado em programas do governo, como Bolsa Família, né, e tudo. Então essas pessoas que têm direito, principalmente mães solos. Olha, bacana demais. O senhor também, falando em projetos sociais, você está sempre ligado a esses projetos sociais, né? Seja dança, seja esporte. O senhor também fala muito sobre o esporte da... Me corrige, maiada ou malhada? Malhada. Malhada. Então, teve o campeonato da malhada também, que o senhor esteve presente. Como é essa participação sua social dentro dos grupos sociais? Qual a importância dele para a sua vida? É muito importante, né? Eu sou fruto de um projeto social. Todo moleque tem um sonho de virar jogador, e eu tive vários sonhos, tanto de virar jogador, quanto ser dançarino de banda, né? Fiz teste em Calcinha Preta, na banda Calcinha Preta, fiz teste em Matruz, fui para São Paulo, né? Mas aí a minha estatura, né, não ajudou muito nos testes. Em questão técnica eu era muito bom, mas voltando ao projeto, esses projetos é muito importante a participação, ali estar junto da comunidade, né, um futebol amador, né, eventos dentro da comunidade. Isso para mim me traz uma paz, me traz uma como é que se diz, uma gana ainda mais de viver, aquela vontade ali, assim, aquele prazer de estar dentro da comunidade. É emocionante. É emocionante o campeonato, é emocionante a torcida. Então, muito feliz e contente por estar participando. O senhor até hoje dá aulas de zumba? Isso, a dança até hoje eu tenho um projeto com... Esse projeto ele tem mais de 15 anos, esse projeto. Eu comecei na escola aberta, né? Na época do prefeito Atos Avelino, ele abria a escola e eu comecei ali a dar aula de dança, né? Primeiro com hip hop, aí depois eu fui para o axé, então assim, né, o axé, a banda, a música baiana, né, muito envolvente, e um projeto que trabalha muito a questão da ansiedade, da depressão, me ajuda também. A gente costuma dizer né? A gente costuma dizer que a gente está ali ajudando as pessoas, mas ele me ajuda também nessa correria da política, para lá, para cá, o mental, né? A gente trabalha muito com o mental. Então ali está com as pessoas, está dando aula, ajudando, podendo ajudar, projeto totalmente gratuito. Nós temos vários índices de mulheres, não é só mulheres, mas também o público masculino também já participa com a gente, mas muitos índices de ansiedade e depressão e que ajuda muito, né? Esse projeto acontece no Village? No Village, ao lado da Minas Brasil,
fazendo propaganda aqui. Pode fazer o convite aí pro pessoal de casa. Lá no bairro Novo Jaraguá, né? Então é o espaço ali do estacionamento que cederam, onde a gente agradece, né? Porque a gente fazia em escola, mas era fechado. Sim. Fazia em casa, né, assim, de associação, mas era fechado e o público não via. Uhum. Então o público passa, vê, tá fazendo uma caminhada, para e já fica. Então, Sim. assim, é muito bacana. Sim. O senhor também tem engajado no futebol, igual eu falei do futebol da Malhada. Qual o seu time do coração aqui de Montes Claros, ou é melhor deixar pra lá? Olha, o pessoal costuma dizer que político não pode falar pra que time que torce, porque aí contraria o outro. Eu sou cruzeirense nato, sabe? Não enjoado, mas eu tenho aquela divisão ali, eu sou cruzeirense, minha esposa é atleticana, aí eu já não consegui segurar minha menina pequena, foi pro Atlético também, mas não sou daquele de brigar, né? Igual nós estamos vendo essas tristes situações aí de briga de torcedores, enfim, é importante dizer que o futebol ele alegra, mas não para chegar a esses extremos. E de Montes Claros, qual é seu time? Aí é norte mesmo. É norte? É norte. Ainda mais agora, né? Subiu aí pra elite, vou estar presente. O bom é que não vamos precisar ir pra Mineirão direto, né? Mas vamos ver qual é o time que vai vir, porque costuma não vir os dois, né? Quem sabe consiga vir os dois aqui pra gente torcer pros nossos dois times de coração. Sim. Quando tiver Cruzeiro e Norte aí, não sei, viu? Mas vamos torcer por dois. Quem ganhar, a gente sai feliz. Voltando a falar sobre bairros e sobre as necessidades, o senhor esteve no Jaraguá 2, levou até o prefeito também para poder ver algumas coisas. O que precisa no Jaraguá? Quais são as demandas? Olha, o prefeito ele fez todo o percurso ali, né? Não só no Jaraguá, no Vilares, Clarissa tá aí, de Novo Horizonte, Nova América, toda a região, e específico ao Jaraguá 2, porque nós temos um caso que em pleno século XXI nós ainda temos pessoas que utilizam fósseis. Né? São casas, né, que já estão há muitos anos, por exemplo, a Rua 29, a Rua 28, né? O senhor até entrou com requerimento recentemente, né? Entramos com requerimento, as pessoas estão, né, aclamadas, já é a terceira fósseis que já estão abrindo lá, e é um caso desumano, né? É um caso de direitos humanos mesmo, porque fere a questão da... Claro, a dignidade, né? A dignidade, a saúde. Sim. Também, né? Porque é muito complicado de você lidar, e nós tomamos isso como uma dos nossos pontos do nosso mandato para resolver, e com fé em Deus a gente vai ter a solução para isso. Nessas regiões, desses bairros mais afastados, quais são as prioridades mesmo? Ruas precisam de asfalto, esgoto, iluminação pública também? Quais são essas necessidades? Sim. Eu acho que o que forma cidadão, a pavimentação, em termos disso é muito importante. Eu acho que gera também a saúde, enfim, mas eu acho que o mais importante em questões de bairros carentes é a educação e os projetos sociais. Saúde, importantíssima, mas nós temos que transformar cidadãos, uma vez que nós temos uma história de muita discriminação pelo bairro que a gente vive, né? Quando falava antigamente Village, vixe, lá só tem marginal, sabe? Sim. Então, assim, o preconceito, as vagas para as pessoas de lá era extinta. Hoje nós estamos mudando essa realidade. Então eu digo que a gente tem uma parcela muito importante em questão de projeto social, em questão de lutar pela educação. As escolas ali, graças a Deus, estão com excelentes qualidades, que antigamente o município empurrava o aluno. Hoje nós estamos acompanhando de perto, vendo o quanto está evoluindo, e nós vamos buscar ainda mais, porque a educação ela transforma tudo na nossa vida. É importante que a gente pautar isso sempre. Então, assim, a pavimentação ainda precisa, ainda é necessário, a saúde ainda é necessário, ainda mais também, como ter questão de lazer, praças, enfim, mas é ponto que, graças a Deus, a gente pontuou, que vemos lutando e que a gente vai conseguir êxito, com fé em Deus. Voltando naquele assunto dos projetos sociais, é interessante porque também tira o pessoal, a juventude, essa galera nova que está chegando, das ruas, né, para poder ter algo para fazer, sair das telas também Isso, um pouco. Exatamente, né? Era o que a gente ia falar. Hoje as telas tá atrapalhando e muito. Eu costumo dizer, que me desculpem a forma de dizer, mas nós estamos criando, como o Renato Russo já falava, uma geração doente. Uma geração fraca, uma geração que está sendo dominada pela a rede social, e os projetos sociais, com a dança, com
o jiu-jitsu, uma luta, enfim, tudo, né, envolvendo, tira essas crianças até mesmo do mundo da criminalidade, enfim, essas coisas. Senão, será a pauta nossa daqui para frente em nossas discussões sobre as questões das telas e conscientizar os pais. Acho que não tanto as crianças, mas os pais. Porque Sim. às vezes o pai chega cansado, a mãe está cansada, toma o menino, empurra um telefone para a criança. Então a gente vai conversar muito sobre isso. Isso está dentro do PAC? Dentro do PAC. O PAC hoje nós temos balé, jiu-jitsu, nós temos o Muay Thai, temos um trabalho também voltado com os idosos, com crianças e idosos, temos o futebol e a música. Nossa, importante esses projetos, né, vereador? Sim. Agora nós vamos para um breve intervalo, tá? Vamos para um intervalo e você que está nos acompanhando nessa entrevista hoje com o vereador Ailton do Village, continue, não sair daí, daqui a pouquinho voltamos com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o programa Café com o Vereador, onde toda semana recebemos aqui um parlamentar. Hoje estamos com o vereador Ailton do Village, que é o segundo secretário aqui da Câmara de Montes Claros. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre o mandato dele, nessa volta dele para a Câmara, primeiro semestre de legislativo, trabalhos sociais. E agora eu quero fazer uma pergunta, vereador. A favela venceu? A favela, hoje eu digo que venceu, principalmente na região do Village. Como eu disse, a questão no primeiro bloco, né, da discriminação. A favela, ela vence quando a educação chega, quando o saneamento básico chega, quando a saúde chega. Hoje nós costumamos, eu sempre vejo alguns pontos do Brasil dizendo que a favela venceu. Em alguns pontos a favela não venceu. Ainda existe ali a falta de estrutura, a falta da saúde, a falta da educação. E pena que a favela vence somente em um campeonato de futebol em alguns lugares no Brasil. Então eu fiquei feliz de o V2, né, que é o time do nosso bairro, ter sido campeão, e a gente costuma dizer que a favela venceu lá, porque hoje nós batemos no peito, o Village não é mais... nós temos orgulho de falar de favela. Uma moradora, há um tempo atrás, quando eu falava de favela na tribuna, ela... Ailton, você tem que mudar a cara, isso não existe mais, aqui não é mais favela. Tipo assim, já com vergonha. Sim. E hoje a gente não tem vergonha. Hoje é bairro Village 2, né? O povo entende ele até mesmo por uma região do Grande Village, né? É bairro, mas pra gente, a gente tem orgulho de falar isso, que a favela venceu. Venceu nesses aspectos. Sim. De uma comunidade tranquila, sem violência. Porque, como eu falei, a favela... Marginalizava, né? Quando colocava a palavra favela, parece uma coisa marginal. Exatamente. As favelas em alguns lugares não vencem porque a criminalidade, a falta de segurança, as pessoas vivem oprimidas, as pessoas vivem com medo, né? Às vezes não tem uma vaga para o seu filho numa escola, às vezes não tem uma condição financeira de nenhum alimento, e aí a favela não vai vencer nunca. Então esse é minha fala sobre essa situação. Fico triste em ouvir em alguns lugares dizendo que a favela venceu. Mas elas são jovens doentes que acordam meio-dia e que vivem do glamour da rede social e das outras pessoas dizendo que a favela venceu, não ajuda a mãe, não ajuda o pai, nem contribui com a comunidade. O senhor acredita que viver em bairro carente, nasceu em uma origem muito humilde, o senhor sempre está falando isso na tribuna, contribui com o seu olhar para essas pessoas? É a sua prioridade hoje? Sim. A tribuna, para mim, é como o palco quando eu dançava antigamente. O palco era o mundo, era ali eu me desligava de tudo e fazia com amor e faço com amor na tribuna. Há diferença entre a questão do poder, que muitos estão, né? Não vamos entrar em ênfase nessa situação da vaidade, mas há aquela situação de você chegar ali e falar, não, pô, eu quero contribuir para a minha comunidade, porque eu até falo, não vou falar mais isso, mas eu sempre vou lembrar e vou fazer questão de chegar onde cheguei, né? Pelo segundo mandato, sem gastança, colocando na cabeça da comunidade saber distinguir favor por direito. Então a tribuna, para mim, é um amor quando eu entro de
de chegar, de falar, de pontuar, está ali desde a época de barraca de lona, que é isso que eu falo, não, vamos parar isso daí que já está ficando enjoativo, mas não, eu tenho que sempre lembrar. Barraca de lona seria? Barraca de lona. Onde a lona mesmo, morava? quando a gente morava, né, no vilarejo, a gente chegou, sabe assim, quando chovia, aquela bolsa de água, o meu pai numa fazenda, a minha mãe fazendo o máximo possível e a gente ali comendo um arroz com tomate e vendo aquela chuva toda e caindo água perto da gente. Então, quando a gente vê isso e quando a gente vê o desenvolvimento que está no bairro hoje, a gente poder ter contribuído com isso e colocado na cabeça das pessoas, porque voto era transformado por cesta básica, voto era transformado por dinheiro. E hoje a gente tem pessoas que nos acompanham que também quer ver essa mudança. A vereança, para mim, é amor. A partir do momento, sei que tem todas as suas dificuldades, né? Gosto sempre de frisar que politicagem, para mim, é uma coisa chata. Hoje está se transformando chata essa questão de direita e de esquerda, que me desculpe quem são, mas nós, às vezes, eu penso que o país ele não tem nem meia estrutura para entender essa questão de direita e esquerda. Fora do país, em países de primeiro mundo, a direita e a esquerda lutam, têm suas adversidades, mas a ponta é o povo. Hoje aqui é uma disputa de vaidades e poder, então estou na política pelo amor. A questão financeira eu sempre vivi com pouco, então hoje eu não sei nem lidar com o dinheiro. Eu falo com o povo que a questão de dinheiro é uma ajuda, a gente tira do bolso pelo fato de amor mesmo, é bíblico. Eu posso ter toda a caridade, eu posso ter toda a fé, amor, mas se eu não tiver a caridade, de nada me adianta. Então eu vivo com pouco, vivo simples, não gosto de vaidade, não gosto de luxúria. Tem pessoas que gostam, mas o pouco... Eu trabalhava de servente de pedreiro, então assim, esses prédios todos aqui perto da Câmara, eu trabalhei na fundação do prédio de Santander, ali do lado, na fundação, cheio de lama, e entrei na Câmara antiga, e olhava lá e falava assim, ó, eu vou estar ali, porque eu quero ver uma dignidade, eu não quero mais... Qual é o sentimento hoje, o senhor tendo uma cadeira no Legislativo, podendo representar quase 500 mil de pessoas aqui de Montes Claros? É um sentimento, assim, de amor mesmo, um sentimento de superação, mas que jamais, em qualquer momento da minha vida, eu vou usar isso como querer ser melhor ou pior do que alguém. Então aqui mesmo, nas estruturas da Câmara, eu cumprimento da limpeza até o alto escalão, porque tem pessoas que esse sentimento de estar em algum lugar é um sentimento de poder. Sim. E a gente jamais pode colocar isso. Eu tive a sensação de estar e não estar. Uhum. Então agora que estou, eu estou saboreando muita vereança, né, mas com muita simplicidade. E o que te motivou a entrar para a política? A enganação de algumas. Eu tinha um projeto que a gente ficava esperando ali, inclusive hoje eu conversei com um professor de jiu-jitsu lá do bairro Monte Sião, Minas Gerais, pedindo apoio, né, e eu expliquei para ele sobre como funciona a questão de utilidade pública, enfim, e eu fui muito enganado. Eu tinha um projeto que eu precisei de uniforme, naquela época a gente não queria dinheiro, naquela época a gente queria uma estrutura para poder ir num outro bairro para ganhar um aplauso. Entendo. Então isso pra gente que nos alimentava, quando você dançava nas escolas tinha muito isso, a gente ia para as escolas fazer apresentação, e a gente chegava no local e a pessoa estava esperando a gente, parecendo Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Então um aplauso, aquela alegria das pessoas, então foi muito enganado e falei, eu vou entrar e vou estar mudando essa história. Então, por isso que a gente vê no social e a situação da região dos carentes. Muito bacana a sua história. E vendo, por exemplo, as emendas impositivas, né, que a Câmara recentemente votou a LDO, o orçamento para o próximo ano, o senhor já tem onde o senhor pretende aplicar essas emendas? Sim, nós já temos as obrigatórias, que é saúde e educação, nós temos que colocar, que é muito importante, as pavimentações asfálticas, mas estamos lutando, estamos com o sonho de que a gente, com o tempo, a gente possa destinar para os projetos sociais. Hoje a gente não pode fazer, né? Mas nós já estamos lutando aqui com os demais colegas vereadores novatos, o PC, a Carol. Tem uma porcentagem, né? Isso, e o Eduardo Preto, que são também ali de projetos sociais. A gente está lutando para que a gente possa encaixar também nos projetos sociais da nossa cidade. Na educação, o senhor pretende alguma escola, algum CMEI? Sim, na região do Grande Vilarejo, nós temos o João Vale, nós temos o do Narciso, nós temos o Paulo Freire, que também nós já estamos avaliando para que a gente possa colocar ali naquelas escolas, estruturando a educação da nossa saúde. Como eu falei, no primeiro ponto, a educação transforma tudo, né?
Bom, vereador, antes da gente encerrar desse programa, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e falasse o que as pessoas podem esperar do senhor para fechar esse primeiro ano de legislativo aqui na Câmara. Obrigado. Agradecendo vocês, né, por tudo, por essa entrevista. E o que eu falo para as pessoas da nossa cidade, que é sempre importante o político ele ser verdadeiro. Se eu posso, se eu não posso. E principalmente entender que o vereador ele é um fiscalizador. A gente, quando nas regiões carentes, que essa troca de favores, né, e lutar pelos direitos, a gente veio, não foi uma tarefa fácil. Então, das pessoas vão esperar de mim sempre a verdade aqui. Como eu falei, com muito amor, com muito carinho, muito coerência. Sabendo que nós não fazemos, nós buscamos, nós cobramos. Esse é o nosso papel. Porque ainda foi daqueles políticos atrás de dizer que faz. A gente não faz. A gente busca, tem uma parte burocrática. A gente vem aqui para tentar facilitar essa situação, fazendo com que o prefeito possa entender a nossa angústia e que a gente possa estar levando, né, os benefícios tão necessários para toda a cidade. Eu sou vereador Ailton do Világio, mas é para toda a cidade. A gente contribui em projetos importantes. Então essa minha sinceridade, essa minha coerência, o nosso eleitor, as pessoas de Montes Claros, podem esperar sempre isso de mim, com sempre a coerência, nunca questão de mentira. Se eu posso, se eu não posso, não posso. Mas vamos lutar por mais e mais, fazer um mandato transparente, sem promessas, mas com muitas atitudes que possam estar apagando essa política passada que nós ainda temos que melhorar. Essa política passada ela tem que acabar. Eu peço a todos vocês que acompanhem o mandato de cada vereador que você ali depositou o seu voto e que vamos mudar essa questão de político e aparecer, estar dentro da comunidade. Isso é muito importante, não só em período eleitoral, nem de 4 anos. Lógico que não é meu caso. Muito obrigada pela sua participação e você que nos acompanhou até agora. Esse programa ele é reprisado em outras oportunidades e você pode acompanhar também no canal no YouTube. Até a próxima!